Olá galera, eu sou o Cristiano Jorge da Matemática. Estou de novo com vocês para a gente continuar desvendando aí os assuntos da matemática. Bom, a gente vem falando aí de um assunto muito corriqueiro, muito importante, né? A gente vem falando sobre função, falou tudo o que tinha de função, né? Falou em função de uma maneira geral, depois falou de função do primeiro grau, função do segundo grau, e a gente vem falando de função exponencial. A gente já falou de função exponencial, o que caracteriza essa função exponencial, qual é o que forma essa função exponencial. A gente falou sobre equação exponencial, né? O que é uma equação exponencial? A função exponencial é aquela função que na variável, o expoente está na variável. F de x igual a 2 elevado a x, por exemplo. Então a elevado a x. E aí depois a gente pegou a equação exponencial. A equação exponencial é uma igualdade, a equação tem dois membros, mas a variável está no expoente. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 4. É uma equação exponencial, né? Beleza. Como é que você resolve uma equação exponencial? Primeiro, tem que transformar os dois lados em base igual, né? Só que assim, você precisa ter cuidado, porque a equação exponencial, ela se divide em dois tipos de equação exponencial. A primeira, chamada equações exponenciais simples ou elementares, e a segunda, equações exponenciais que precisam de um artifício. As simples, você só utiliza a propriedadezinha de potência, né? Lá do sétimo ano, não tem jeito, né? Multiplicação de potência em mesma base, divisão de potência em mesma base, né? Potência com expoente fracionário, potência com expoente inteiro negativo, né? Só isso. Nas equações que precisam de artifício, você além de usar isso, usa um artifício. Ah, como assim um artifício? Uma letra, né? Para você achar o x, por exemplo, você vai usar um y. Depois de achar o y, você volta no x. Então, essas precisam de artifício. Isso é precisar de artifício. Bom, e aí hoje a gente vai ainda nessa mesma linha, vai pegar num pedaço menor, mas que existe, que são as inequações. Como tem inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, tem inequação exponencial, né? Não são tão simples, mas não são nada de outro mundo. Então a gente vai ver agora as inequações exponenciais. O que é uma inequação exponencial? Ó, a inequação exponencial é toda inequação no qual a variável, a incógnita, está no expoente. Qual é a diferença da inequação exponencial para a equação exponencial? A inequação sempre vai estar ligada a um desigual. A equação são aquela... O que é uma equação? Né? Você tem uma igualdade, dois membros. A inequação você tem uma desigualdade. O símbolo de igual é igualdade. E o símbolo de desigual? Desigualdade. Quais são? Maior, menor, maior igual, menor igual. E aí você vai trabalhar com esses símbolos. Lembrando, quando você acha uma inequação, a solução de uma inequação não é um valor só. A solução da equação é um cara. Ou quando é do segundo grau, podem ser dois caras. A inequação, você acha infinitos valores. Vários valores. X maior que 4. Pô, todo mundo maior que 4. X menor ou igual a menos 2. Todo mundo menor ou igual a menos 2. Então você acha várias soluções. Infinitas soluções, né? Vamos lá aqui, ó. O exemplo, 3 elevado a x maior que 81. Qual é a solução dessa inequação, ó? De novo, fatorou. Ó, 3 elevado a x maior que 3 elevado a 4. Parecido com a inequação que a gente já tinha visto, ó. Igual? É. Então x é maior que 4. Todos os valores maior que 4. 2x menos 2, x ao quadrado menos 1. Ó, já é igual? É. 2x menos 2, menor ou igual a quem? x2 menos 1. E aí toma cuidado com aquelas ideias aí né, inequação no segundo grau, vai cair do mesmo jeito. Então o valor ali de x. Aqui, ó, 4/5 e aqui 4/5. X o quê? Maior ou igual a menos 3. Só que aqui, na verdade, você precisa ter o cuidado, né, quando for inverter a base, né, quando você tem uma inequação, por exemplo, x maior que 1, beleza, menos x maior que 1. Quando você tira esse menos aqui, ó, x é menor que 1, menos 1. Você muda os dois lados, mas muda também quem? O sinal da desigualdade. Se é maior passa a ser menor, se é menor passa a ser maior, beleza? Então, para você resolver uma inequação exponencial, o passo a passo é o mesmo da equação exponencial, né? Redução dos dois membros a uma potência de mesma base, não tem jeito, e aquela aplicação daquelas propriedades que eu já falei, né? As propriedades de potência, não tem jeito, tem que fazer isso, né? Tenta lá mexer que os lados fiquem igual, fiquem potência de mesma base, e depois mexer em quem? Nos expoentes, usar as propriedades de potenciação, beleza? Bom, vamos lá no exercício resolvido, ó. Tá um pouquinho apagado aqui, mas eu vou... Ó. Então eu tenho, ó, 4 elevado a x menos 1, mais 4 elevado a x, menos 4 elevado a x mais 1, maior que menos 11 quartos. Opa, é uma inequação.
É uma inequação, né? Essa aqui não é tão simples, né? A gente vai ter que utilizar um artifíciozinho aí, né? O que a gente vai fazer aí, ó? Deixa eu colocar aqui para ficar mais claro. Ó. Bom, olhando para essa inequação, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ó, tá vendo? O que eu fiz aqui? Ó a propriedadezinha de potência. O menos pode virar uma divisão. 4 elevado a x menos 1, 4 elevado a x dividido por 4. Divisão de potência de mesma base. Vai dar aquilo ali, né? Aqui, eu abri numa multiplicação de potência de mesma base. Menos 4x vezes 4, maior ou igual a menos 11, 4. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Repara que eu tenho um monte de 4 aqui. Se eu poder cortar esse 4 aqui, fica mais fácil. Se eu sumir com esses dois 4, fica mais fácil. Então, para eu fazer isso, eu multiplico ambos os lados por 4. Tá vendo? Multiplico por 4. Quando eu multipliquei por 4 os dois lados, eu só fico com isso aqui, ó. Esse aqui, pã, que eu cortei o 4, apareceu um 4 aqui, apareceu um 4 vezes 4 aqui, 16, e esse 4 sumiu. Então eu fiquei com essa inequação, né? Olha só, o que eu posso fazer aqui olhando para cá? Ó, 1 mais 4 menos 16. Botei em evidência, ó. 4x, botei em evidência. Então ficou quem de fora? 1 mais 4 menos 16, igual a menos 11. 1 mais 4 menos 16 vai dar o quê, ó? 12, 11. Passei para o outro lado, ó. Que bonito, ó. Esse menos 11 já estava lá, né? Aí eu fiquei aqui, ó. Menos 11 por 4. Aí ficou menos 4x maior que menos 11, menos 11. Então, ó, como é que ficou ali? 4x igual a menor que 1. Tá vendo? Quando eu troquei o lado do menos, troquei a desigualdade. 4 elevado a x menor que 1. 1 eu posso escrever como 4 elevado a 0. Então, 4 elevado a x é menor que 4 elevado a 0. Base igual, expoente também é igual. Então, x é menor que 0. Então, ó, nesse caso aqui, solução da equação, x menor que 0. Reais negativos, beleza? Então, repare que não foi tão simples. Você precisa de um certo artifício. Tem que ter um certo conhecimento, beleza? Vamos ver mais um exemplo, ó. Agora um exercício resolvido. Ó, primeira, 4 elevado a x menos 2 menor que 8. Vamos lá na frente. Aqui a solução, ó. 4 elevado a x menor que 8. Só arrumar aqui, ó. O 4 é 2 ao quadrado. Esse 2 eu já multipliquei pelos 2. Então é 2 elevado a 2x menos 4. Menor que 2 elevado a 3. Tá vendo? Base igual, expoente também igual. 2x elevado a menos 4 menor que 3. 2 passou menos 4 para lá. Ó. 2x igual a 7. X menor que 7 sobre 2. Entendeu? Bem simples. Só usa a regrinha de potência. A segunda, ó, tá lá. 0,2, 0,4. 0,2, beleza. 0,04 é 0,02 elevado ao quadrado. Esse 2 foi lá para cima, já multipliquei pelo x menos 1. Ó, base igual, expoente também igual. Então, x, ó, quando eu inverti, eu passei para cá, toquei o sinal da potência, da desigualdade, x maior que 2. Né? O terceiro, ó, 2 terços elevado a x, 9 quartos elevado a menos 2 menos x. 9 sobre 4, ó, botando em evidência aqui, desculpe, fatorando. 9 é 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, fica assim. É a mesma coisa que 3 meio elevado ao quadrado. Passei lá para cima, ó, esse 2 multiplicou, base igual, quando eu jogar para cá vai trocar o sinal, por isso que o sinal está trocado, vou passar o menos x para cá, ó, 2x, x maior que 2, x menos 4, x menor que 4. Tá vendo? O outro, ó, raiz de 2 elevado a x maior que 1/8. 2 elevado a x, utilizando a propriedadezinha da raiz, ó, 2 elevado a x sobre 2, maior que 2 elevado a menos 3. Passei 8 lá para cima, ó, quando eu trocar de lado aqui, eu troco o sinal. X maior que menos 6. Beleza? Então reparem que essas são mais simples, mas nem por isso são tão simples assim. Né? Calma aí, passei. Ó, segundo exemplo, agora um pouco mais complexas, né, que precisam um pouco mais de trabalho. Vamos lá. Ó, letra A. Agora eu tenho aqui, tá vendo? Ó, eu tenho um sistema de uma equação. Na verdade, eu tenho um conjunto. Então, eu tenho aqui, ó, 1/8 menor ou igual a 4 vezes 2 elevado a x maior que 16. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Vamos arrumar. 1/8, 2 elevado a menos 3. 4 vezes elevado a 2 raiz x, ó.
Então, o que você pode fazer aqui, ó? 4, 2 elevado a x. Ó, isso aqui como é que fica? Sobre 2, né? 4 é 2 ao quadrado, x sobre 2. Aqui vai dar 2, uma só, x sobre 2 mais 2, tá vendo? Então, isso aqui eu resolvi utilizando as propriedades de potência e coloquei ali. 16, 2 elevado a 4. Né? E aí, como é que eu faço isso? Ó? A primeira, arrumei, ó, menos 3 aqui, passei esse 2 aqui pra cá, pra baixo, ó, tá vendo? Tirei os 2 dos 2, e aí cheguei a isso aqui, ó, x mais 4 sobre 2, menos 3. Qual a solução disso aqui? Passando 2 pra lá, ó, passando 2 pra lá, x está contido entre menos 10 e 4. Repara que não é tão simples, dá um certo trabalho. A segunda, ó, 0,5, 4, 0,25, o que a gente pode fazer? Vou apagar aqui. Ó, 0,5, 4, 0,25. Eu só arrumei 0,5, 1 sobre 2. 4, 2 ao quadrado. Passei o 2 para cima. 0,25, 1 quarto. Ainda vou arrumando. Ó, 2 é menos 1. Passei para cima. O 2 já está prontinho aqui. 1 quarto, ó, 1 sobre 2 ao quadrado. Passou para cima, menos 2. Ó, multiplicou, menos 2. A base é igual, tá vendo? Ó, 2, 2, 2. Só peguei quem estava lá em cima. E aí eu te resolvi aquela condiçãozinha ali, ó. X está entre menos 0,2 e menos 0,1. Beleza? O terceiro exemplo, ó. 0,2 menor ou igual a 1 quinto elevado a menos x, menor ou igual a 25. Então, ó, o que eu fiz aqui? 0,2, 1 quinto e 25. 0,2, 2 sobre 10, 1 quinto, 5 menos 1. Tá aqui. 1 quinto, 5 menos 1, passei para cima, menos x, tá vendo? Multipliquei pelo menos que estava ali, menos, mais x. 25, 5 ao quadrado, ó. 5, 5, 5. Só pega quem? A parte de cima. X maior ou igual a menos 1, x maior a 2, resolver a solução já está pronta. Então, quando você resolve a equação, também você precisa deixar a potência de mesma base. Não tem jeito. Tem que transformar a potência de base igual. Né? Se você não conseguir fazer, não tem jeito. E aí depois vai cair no caso de inequação normal. Né? Inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau. Primeiro é transformar a potência em mesma base. Depois, transformar a potência em mesma base. E aí você vai utilizar as regrinhas de inequação. Seja uma inequação do primeiro grau, seja uma inequação do segundo grau. Pode ser que apareça uma inequação produto, quociente, não tem jeito. Né? Então, lembrando, o que a gente viu? Deixa eu apagar aqui. Desculpem. A gente viu a equação exponencial. Né? A equação exponencial é aquela equação em que você tem no expoente a variável. Você tem dois tipos de equação exponencial. As primeiras chamadas de elementares, simples, que você só precisa das propriedadezinhas de potência para fazer. As equações chamadas, equações que precisam de um artifício, que aí não são elementares. Você até pode utilizar as potências, mas também vai precisar de um artifício. Ah, como assim um artifício? De repente uma letra que você vai usar para poder achar a letra que você quer. Você está lá x, usou um y para achar um x. Você tem um a, usou um b para achar o a. E aí a gente vê hoje as inequações, né? Que você pode ter também as simples ou as que precisam de um artifício. Mas a ideia também das inequações é transformar os dois lados, essas mais simples, em potência de mesma base e depois aplicar as propriedades de potência. Né? Se você tiver um conjunto de inequações aí exponenciais, com 3, por exemplo, com 2 desigualdades, você também tem que transformar todos os lados, todas as partes, como a gente viu no final, essas 3, vamos até voltar aqui para você ver, ó. Diferença, quer ver? Aqui, nos primeiros exercícios, elas são simples. Você só precisa transformar os dois lados em potência de mesma base. E depois usar as regrinhas de inequação do primeiro grau, né? Transformo os dois lados em base iguais e resolvo. No segundo caso, eu já tenho um conjunto ali. Eu tenho duas desigualdades. Você vai ter que transformar as três partes em potência de mesma base, né? E aí depois você resolve lá naquele sistemazinho de inequação. Né? O importante é você sempre transformar os lados, as bases em potência em mesma base. Sendo com 2 ou sendo com 3. Com 2 é mais simples. Com 3 dá um pouco mais de trabalho. E aí não pode esquecer da solução de inequação do primeiro grau.
Se você tiver dúvida lá no final como é que resolve na equação do primeiro grau, você tem que dar uma olhadinha aí na equações do primeiro grau, como é que resolve. Né? Tem umas condições para você resolver na equação do primeiro grau. A gente já falou isso aqui em outra oportunidade. Aqui eu já falei mais rápido porque a gente já tem isso como sabido. Né? Mas você tem que lembrar das regrinhas de equação, de inequação, de resolução de equação, as condições que a gente tem. Lembrando também, sempre que você resolve uma inequação, se você tiver um menos do x, você tem que trocar o sinal do menos do x do outro lado, mas também da desigualdade. Se a desigualdade é maior, passa a ser menor. Se a desigualdade é menor, passa a ser maior. Se a desigualdade é maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Se a desigualdade é menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Beleza? Então, com isso, a gente fechou as inequações, fechou a função exponencial, fechou a equação exponencial e fechou a inequação exponencial. Agora é só vocês estudarem, né? Procurar base, porque repara que está tudo junto, né? Para você saber a equação exponencial, tem que lembrar lá de potenciação do sétimo ano, não tem jeito, pô. Para você resolver uma equação exponencial, tem que lembrar da equação do primeiro grau, lá do sétimo ano também, oitavo ano, não tem jeito. Daquelas regrinhas, tá? Beleza, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho aí de equação exponencial. A gente se vê numa próxima. Um abraço aí para todo mundo.